Então, o Raul vai falar a partir, né, de alguns textos que ele passou de antemão, que é o texto do Pangosy sobre vínculo-rede, o texto do Freud, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, e o Conanda também, né, a resolução do Conanda. Então, a gente vai... Então, primeiro o Raul vai fazer uma fala. Acho que eu vou apresentar aqui o Raul, porque tem alguns alunos da USP que talvez não conheçam. Legal, bem-vindos, gente, né? Vocês que estão aqui hoje, nesse intercâmbio da USP com Favela. E, enfim, o Raul é psicólogo, psicanalista, coordenador da Favela de Psicanálise e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente. Graduado em Psicologia pela PUC, especialista em teatro aplicado pela Universidade de Londres e em Trauma e Psicanálise pela Tavistock. Mestre em Estudos de Paz e Reconciliação pelo Trinity College em Dublin e doutorando em Filosofia pela European Graduate School. Tá bom. Vai fazer a apresentação para vocês. E eu estou hoje aqui, eu sou a Maíra Peixeiro, sou psicóloga, sou psicanalista também. Trabalhei durante muitos anos com acompanhamento terapêutico, com instituição, né? Por isso que estou aqui hoje. Sou supervisora do Favela. Acho que a conversa de hoje tem muito a ver com o nosso trabalho aqui. Trabalhei em hospital dia, em clínica de projetos. Hoje em dia coordeno e supervisiono uma equipe de ATs e um núcleo de grupos. Eu trabalho com grupos também, que trabalha com envelhecimento. Hoje é um tema de trabalho meu. Algumas pessoas aqui que conhecem esse trabalho. E estou no SED Sapiência, em alguns grupos de trabalho e pesquisa, um sobre faces do traumático, outro, um que chama faces do traumático e o outro sobre psicanálise de casais. Também gosto muito desse trabalho com casais, famílias e tal. E hoje eu vou fazer essa coordenação aqui. Então vai ser 1 hora de fala do Raul, aí depois a gente abre para a conversa. Talvez um pouco menos, né? Tinha pensado 1 hora nós dois. Tá. Então, mas a gente... 1 hora nós dois. Para a gente não estender muito, já são 9h40. Tá ótimo. Então, obrigado, Maíra, pela apresentação, presença de todo mundo aqui. Eu acabei assumindo essa tarefa, né? Tinha gente muito melhor para falar do meu lugar aqui, mas a gente fica jogando com a agenda, né? Então, falaram da professora Cristina Vicentim, que fala muito bem de mim, alguém falou aí. Ela era uma das convidadas, mas ela não podia estar em Recife. E a professora Maria Inês, que também é muito amiga do Pangosy, né? Ela que me apresentou o Pangosy, que também poderia vir falar dessa outra parte, e eu faria, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, acho que eu tenho um conhecimento aí nessa parte do direito e da estrutura jurídica, das redes e do sistema de garantia de direito, e também da psicanálise, que eu acho que eu posso juntar as duas coisas muito bem aqui. Aí eu fiz um PowerPoint que tem muitas informações, depois eu compartilho com vocês. Também esse tema é muito importante, a gente usa a palavra rede, né, de uma maneira frequente, né, de modo frequente. No entanto, sem definir muito esses termos, né? Então, a gente usa rede para falar do conjunto de serviços, a gente usa rede para falar das relações pessoais de uma pessoa, né? Enfim. Então, a gente usa esse termo, e também tem esse outro termo, sistema de garantia de direito, né? E como a clínica psicanalítica se inscreve nisso? Claro, na minha formação em psicanálise, nunca encontrei alguém que conhecesse de sistema de garantia de direito, porque justamente a psicanálise está voltada para aqueles que não dependem dos direitos, né? São quase soberanos, né? A gente vai discutir um pouco também teoria de Estado para entender um pouco essas coisas, né? Então, e aí muitas vezes quando interpreta os serviços ou a rede, interpreta de maneira bárbara, né?
Também na nossa prática clínica aqui, a gente está em 2 espaços. O primeiro espaço é aqui, que tem um trabalho indo e vindo meu aqui, de 25 anos, né? Tem o trabalho do Hermes da Mazé, que estão aí hoje presentes, para me prestigiar, que também está enredado, né, nesse território, né? E a gente começou lá na favela da Vila Prudente, que também tinha um trabalho antigo de rede, mas que está menos articulado do que aqui, né? E por conta das demandas dos casos, a gente sentiu necessidade de fazer algumas articulações lá, que até um dos casos que eu vou propor que a gente discuta no caldo clínico, né, para a gente, que é um caso de uma família que a gente está em várias supervisões com vários aprimorandos, né? Então, da gente fazer essa discussão no caldo clínico. Então, um pouco a ideia da gente também pensar, né? Compreender os objetivos do nosso encontro e compreender a evolução das políticas públicas no Brasil, que não são as mesmas, né? Discutir o conceito de instituição total, que é uma coisa que ameaça sempre estar espreita de várias maneiras, né? Seja nos grandes manicômios, seja em serviços de acolhimento, seja nas comunidades terapêuticas, né? Analisar a emergência das redes como alternativa à instituição total, né? A ideia de rede. Refletir um pouco sobre a crítica neoliberal, então também como o neoliberalismo usa a rede para economizar recurso, não gastar dinheiro, enfim, né? Explorar a ideia de sistema de garantia de direito. Tinha esses 2 últimos que apagou, não sei porquê, mas que um seria pensar um pouco a inscrição da psicanálise e da clínica psicanalítica, né? A psicanálise é um conjunto teórico, mas uma clínica que se instaura em algum lugar, então pensar como... E aí pensar um enquadre, né? Enquadre é um tema... E claro que eu não vou discutir especificamente o enquadre, definir um enquadre aqui da favela de psicanálise, a partir da psicanálise, né? Por conta que cada teoria psicanalítica, né? O Lacan vai pensar um enquadre, o Freud outro, o Ferencz vai falar, né, de uma flexibilização desse enquadre, enfim, né? Então, mas a gente vai falar da importância do enquadre. Bom, gente, começar um pouquinho aí com essa ideia de teoria política, né? Porque para a gente pensar sistema de garantia de direito e rede, a gente tem que pensar o Estado, né? E acho que são coisas bem importantes da gente pensar. A gente acabou de celebrar aí a condenação do Bolsonaro, né? E nessa discussão a gente aprende muito direito, né? É papel do STF julgar, não é? O que é papel de quem, né? Que a gente chama da separação dos poderes, né? Montesquieu lá no... Não aparece aí? Deixa eu ver. Espera aí, vamos... Deixa eu ver. Não, eu posso aumentar a letra, né? Espera aí. Os outros são só esse que está...
Os amigos do Gustavo, né? Espera aí. Brincadeira, gente. Pronto. Bom, só um comentário antes, né? Bom, a ideia do Estado moderno nasce com o final do absolutismo, né? Com a guilhotina na França, um pouco antes na Inglaterra, né? Com também o rei Carlos sendo degolado, né? Então, o poder absoluto sair dessa figura única, né? Então, citando essa citação famosa aqui do Montesquieu, que é: tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo, de principais ou de nobres ou do povo, exercesse os 3 poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as disputas dos particulares. Então, a ideia do Montesquieu é que não seja a mesma pessoa, né? Que crie as leis, que julgue e que governe, né? E com certeza, né? Se a gente lê Totem e Tabu, né? Guarda essa semelhança, né? De pensar numa pátria aí, né? Um governo de todos, a interdição do Todo-Poderoso, né? E se a gente pensar também todos os dispositivos clínicos ligados à psicanálise que eu conheça, leva em consideração esse compartilhamento de poder, né? Então, o objetivo principal da separação dos poderes é evitar a concentração de poder numa pessoa só ou instituição. A noção de rede, portanto, né, vem dessa ideia de Estado, né? Então, a gente vai separar aí nos poderes legislativo, responsável por criar a lei, poder executivo, que é encarregado de aplicar e administrar as leis, além de conduzir a política externa. E o Poder Judiciário, encarregado de julgar os conflitos, assegurar que as leis sejam corretamente aplicadas. Importante, não sei se alguém conseguiu ler lá a Resolução 113 do Conanda, né? Mas a gente podia pegar alguns trechos da Constituição que fala isso, né? Mas na Resolução 113 do Conanda, ele vai dizer o que é rede, o que é sistema de garantia de direito e quem é responsável pelo quê, né? Acho que essa é a ideia, e aquele documento é muito importante até no nosso exercício, não é? De trabalho, né? Muitas vezes, por exemplo, um juiz, ainda hoje, né, chega num serviço de acolhimento e diz lá que ele queria que a parede fosse amarela, né? Aconteceu, inclusive, nesse território aqui. Eu gosto tanto de amarelo, né? Ou então o juiz resolve dar o nome para as crianças que chegam sem nome, ou que ele não gosta do nome, né? E aí, como ele é de origem portuguesa, ele tem uma lista de nome de portugueses que ele dá o nome para as crianças, né? Então, a resolução fala: o juiz não pode fazer isso, o juiz julga, né? Quem faz isso é o executivo, quem administra o serviço de acolhimento é o executivo, né?
Então, pensando em enquadro e enquadre, né, isso vai criando um enquadre dos trabalhos, né? Qual o papel do judiciário, qual que é o papel do executivo, e qual é o papel do legislativo. Claro, né, gente? Alguém pode falar, bom, mas o Conanda entra onde? Quem me ajuda aí? Quem leu pensou nisso? Porque aquilo é uma lei, né? Conanda entra onde? Conanda que fez a resolução, né? Vai lá. Então, é um espaço de participação, né, que tem uma gestão feita pelo executivo, com membros, paritário, com membros do executivo e da sociedade civil, né, que criam resoluções. Claro, a resolução, ela serve para organizar a legislação. A gente vai ver isso daqui a pouco, porque tem questões de intersetorialidade, questões de interdisciplinariedade. Então, o Conanda serve para organizar, né, mas a resolução tem força de lei, né? A Constituição de 88 cria esses espaços de participação, né? A gente tem uma democracia representativa, mas a gente tem espaço de participação direta da população, né? Através dos conselhos, através das conferências, a gente pode participar de maneira direta, né? No poder, né? E esses conselhos têm a função de regulamentar e acompanhar a execução da política pública. Bom, e aí, né, gente, a gente está falando de política pública, né? Se a gente tem um conjunto de leis, toda lei, ela precisa de política pública para ser colocada em prática, né? As políticas públicas, eu vou falar rápido essas partes, mas depois a gente pode retomar, né? E aí a gente tem características de política pública. Então, depois da nossa proclamação da República, né, a gente, claro, um país colonizado, e acho que isso a gente também pode ver na psicanálise, né, o efeito da colonização, a própria crítica ao Estado, né, que muitas vezes a gente faz da perspectiva como se a gente tivesse nascido na França, né, apresenta problemas para a gente aí, né? Mas a gente tem essa primeira fase de políticas públicas assistencialistas, né? Então, da Primeira República, então, o governo Vargas, né, de garantir, por exemplo, saúde para quem tem carteira assinada nas cidades, né? Então, um tipo de política pública voltada a um certo grupo, como uma benesse, ou para aqueles que flagelados, enfim, né? Depois, isso década de 30, 60, né? Aí a gente tem o período do regime militar, antes, que é um tipo de política pública que não está aqui, está entre esses dois, né? Que uma ideia de ordem e progresso e de instituições, né, que começam no 30, 60, né? Principalmente com Ramos de Azevedo, mas essa ideia de ordem e progresso e das grandes instituições, grandes manicômios, grandes presídios, né? E Estado autoritário, né? Tem Constituição. No final da década de 80, com a Constituição, a gente começa com a ideia de bem-estar social e cidadania. Então, o Estado passa a oferecer políticas públicas que garantem cidadania e garante participação social nessa ideia de bem-estar social inventado na Europa, né? Na década de 90, o neoliberalismo, que também, né, já estava ali no final da década de 80, mas com políticas que
enfraquecendo as políticas universais e criando políticas focais, como Bolsa Escola, Bolsa Família, políticas focalizadas em um determinado grupo, não é? Então, essa é a marca aí da década de 90, né? E 2000 a 2015, mais ou menos, a ideia de participação social, né? Com os governos Lula e Dilma, pegando coisas que estavam na Constituição, ampliando o SUS, criando, implementando o SUAS, né? O SUAS estava no papel, mas não existia, então criar CRAS, CREAS, né? Implementando uma série de políticas públicas também para isso, né? Ampliando a universidade, criando o ProUni, né? Quando a gente inventou o SUAS, não tinha psicólogo e assistente social formado para preencher as vagas do SUAS, né? Então, a gente precisou criar essas políticas públicas para... E de 2016, né, do golpe do Temer até agora, né, um enfraquecimento dessas políticas públicas, né, retirada de recurso dessas políticas públicas e um grande ponto de interrogação para onde nós vamos, né, para onde estamos indo, né. E aí, o que são políticas públicas, né, gente? Conjuntos de ações e decisões do Estado para enfrentar os problemas sociais. Então, a gente precisa de... A gente tem Covid, né? Teve uma crise de Covid, a gente criou políticas públicas para enfrentar o Covid, né? Que não existiam, distribuição de máscara, campanhas, né, de higienização de mãos, sei lá, né? Um exemplo claro foi uma política emergencial, mas o SUS, né, como uma lei e como um conjunto de ações, é uma política pública, né? Envolve diferentes atores do governo, da sociedade civil e do mercado. Então, exemplo das políticas de saúde, de educação e de assistência social. Tem muitas maneiras de a gente executar políticas públicas, né? E tem características das políticas públicas, né? Bom, um psicólogo social, né, Erving Goffman, que formulou esse conceito aí da instituição total, que é uma instituição que dá conta de todas as necessidades do sujeito, e que ainda que a gente, né, teve o fechamento de algumas delas, né, por exemplo, os grandes manicômios, né, na década de 80, 90, algumas permanecem, né, os presídios, e outras continuam numa ideia de sempre tentar restituir. Então, as comunidades terapêuticas são exemplos de tentativa, de novo, de dar conta de todas as necessidades do sujeito, né? Espaço onde as pessoas vivem isoladas do mundo exterior, regras rígidas e pouca autonomia, né, as características aí que o Goffman fala, instituições que regulam todos os aspectos da vida dos seus internos. As críticas, né, a violação de direitos e desumanização, então, manicômios, orfanatos e presídios, né? Mas eu diria, né, não sei, pode depois discutir por quê, mas a gente sempre tem essa ideia lá no fundo, né, que uma instituição total vai dar conta das nossas necessidades. É isso que falta, né? Então, o ressurgimento agora dessa ideia de escolas militares, né? Disciplina, alguém que vai dar conta ali de tudo, né? Vocês já viram a propaganda da FEBEM, né? Na década de 80, 70, 80? Ninguém nunca viu essa propaganda da FEBEM? Quem já viu aí? Ninguém nunca viu? Então, só assistir aqui rapidamente. Tinha um movimento, né, de mandar os filhos para a FEBEM, né, nos anos 70, como uma forma de dar um futuro melhor para eles. Não, a gente vai ver a propaganda.
a gente está vendo essas coisas, né, gente, que o Gustavo perguntou, mas tem essas coisas, tem coisas que não passam, né? Uma coisa que é importante a gente retomar o passado, porque tem um passado que não passa. E também tem uma parte da população que utilizou as instituições como maneira de apoio familiar, como rede de apoio, né? Então, o exemplo mais triste é da Conceição Paganelli, que é a líder das mães da FEBEM, né? Já deve estar velhinha hoje, mas ela é uma das que acreditou nessa propaganda, pôs o filho na FEBEM e o filho foi degolado, né? Deixa eu ver aqui se a outra rede está funcionando. Foi até o Alexandre de Moraes que, né, promoveu aí a final da FEBEM, e ele caiu por resistência dos funcionários, foi para o CNJ, né, quando ele foi secretário. Mas essas ideias estão aí presentes, né? Então, a ideia de uma instituição total, então, volta, né? Outro dia, lá no grupo do IBDCRI, a gente tem gente aqui no IBDCRI, um juiz propôs aí, né? Tem muita gente que quer abrigos especiais de saúde mental, né? Ou então essas escolas com disciplinas, enfim, né? Essa é sempre uma ideia. E qual é a característica de uma instituição total? Né? Aquela separação dos poderes lá cai por terra, né? O diretor faz as regras, ele é a lei, ele aplica a lei, né? Ele entra nessa posição, né, do Todo-Poderoso. E aí, né, gente, assim, acho que isso na Inglaterra, na França, né, acontece no final da década de 50, 60, né, que é fechar essas grandes instituições, porque vê os efeitos que produz nas pessoas, né, para além de sofrimento, tortura, violência, né, produz a ideia de um sujeito institucionalizado, que depende, né, o clássico filme lá do Sonho de Liberdade, né, que o cara passa na sessão da tarde, né, quando ele foge do presídio, ele não, né, enfim, se vocês passarem na frente da penitenciária do Estado, projeto do Ramos de Azevedo, que hoje é a penitenciária feminina de Santana, acho que a Lu faz alguns trabalhos lá, tem um homem negro que dorme na frente, é um cara que saiu do presídio, não tinha para onde ir, ele mora em frente ao presídio até hoje, né? Então, essas instituições produzem isso, né? Então, na Europa, começou então essa ideia de rede, de pensar instituições que não dão conta do sujeito como um todo, né? Mas que, além da divisão dos 3 poderes, no executivo a gente divide em pastas, né? Saúde, educação, e cada instituição, cada pasta vai criar instituições para dar conta do seu objetivo, e os atendimentos vão ser compartilhados, né? Aqui no Brasil, né, isso se dá com a Constituição de 88. Então, a gente cria a lei, né? Então, como é que era a saúde, gente, antes da Constituição? Seu tempo aí. Pode explicar para a gente. Quem? Estou brincando, gente. Falando com o nosso câmera aqui. Do seu tempo. Como é que era a saúde antes da Constituição? INPS, INAMPS, né? Quem tinha direito? Quem contribuía, quem era, né? Não existia saúde universal, né? Quem contribuía, quem tinha carteira assinada, né? E quem coordenava tudo isso? O governo central. As ideias vinham de Brasília e eram implementadas, né? A Constituição muda essa lógica, né? A gente cria o quê, né, gente? SUS, Sistema Único de Saúde. E a gente faz essa transição, né? Primeiro cria uma estrutura chamada SUDES, que era no Estado,
E depois crio as estruturas de SUS, né? E aí pensa a implementação que tem a ver ligado com o território, pensar aproximado do território. Então, a UBS daqui de União de Vila Nova, a UBS do La Pena, quem vai pensar essa política é a própria população, né? A partir das conferências, né? Pensando as necessidades de cada contexto. Então, a valorização do território e da convivência comunitária e da autonomia, né? Surgem as redes de atenção, de cuidado e de proteção, né? Ou seja, a ideia de rede também está nessas leis, né? Tanto do SUS como do SUAS, né? Ao mesmo tempo, né, gente, que a gente cria isso, o neoliberalismo, nessa ideia de redução do Estado, né? Tive uma reunião com o secretário de Justiça essa semana, tudo que ele contava com muito orgulho era tudo que ele falava que o Estado não gastava um centavo, né? Tudo com parceria com o setor privado, né? Então, esse é o discurso, né? Também, né? É mais barato você ter uma estrutura descentralizada e com várias privatizações, né? A bola da vez agora é a educação do ensino médio, né? Que querem privatizar. Então, também, essa ideia vem junto com a ideia de rede, a ideia tem um avanço, ao mesmo tempo tem a captura do neoliberalismo, da ideia de reduzir e usar essas estruturas para ter lucro, né? Que são redes, né, gente? Assim, então, literalmente, rede, né, vem do latim res, né, que tem a ver com malha, com trama, com tecido. A gente tem redes setoriais, então, a gente chama de setor. A educação é um setor, a saúde é um outro setor, né? Porque quando a gente fala de intersetorialidade, a gente está falando da relação entre setores, né? Então, cada setor tem uma rede, né? Que se constitui de serviços e de profissionais, e também de uma legislação que prevê como esses entes se relacionam. A integração entre esses setores são as redes intersetoriais, né? Então, já dei os exemplos aqui. Então, a primeira ideia de rede, né, gente, é de uma característica não hierárquica e descentralizada, né? A rede, se ela tem uma hierarquia, ela não funciona como rede, né? Ela é uma pirâmide, mas a rede, ela é horizontal, não há um centro único no comando. Então, a gente tem redes de cooperativas, a gente tem redes de saúde mental, a gente tem redes de motociatas, né, que é verdade, também são redes, né? Porque é interessante até pensar como isso funciona, né? Não funciona com um único centro, né? E surge e pode desaparecer, né? Então, a gente tem vários tipos de rede aí, né? Envolve multiplicidade de atores e diversidade, envolve diferentes agentes, né? Nas redes intersetoriais. Então, a rede de proteção da criança, por isso que eu dei a resolução 113, porque, né, desde 1990, né, com o ECA, a gente tem a doutrina da proteção integral dos direitos da criança, né, gente? Não é proteção integral da criança, né? É proteção integral dos direitos. Como é um conjunto de direitos muito grande, a gente tem um conjunto de organizações, que é a rede de proteção, que também a gente chama de sistema de garantia de direitos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. As redes têm comunicação e fluxos, né? E
também uma das características da rede é de flexibilidade e maleabilidade, ou seja, uma parte da rede não está funcionando, uma outra parte da rede pode passar a fazer o papel dessa rede, né? Acho que isso, a própria rede de neurônios do nosso cérebro demonstra isso, né? Então, também a característica da rede, né? As redes funcionam por confiança e por afinidade, né? E tendo objetivos comuns e interdependência entre seus atores. As redes podem ser facilitadas e aceleradas pela tecnologia, né? Assim, com certeza, a favela de psicanálise não existiria se não fosse o Instagram e o WhatsApp, né? Do jeito que ela é, né? A gente não convidou ninguém pessoalmente, a gente divulga as coisas nas redes sociais, recebe inscrição pelo WhatsApp, troca informação e de repente está todo mundo aqui, né? Isso eu já falei. Então, né, eu peguei o exemplo da FEBEM, né? Como é que era a FEBEM, né? Nos seus áureos tempos, né? A FEBEM, era um espaço de moradia, era um espaço de alimentação, era um espaço de educação, era um espaço onde o médico ia lá tratar as crianças, tudo no mesmo espaço, garantido pela mesma instituição, né? Hoje, na Fundação Casa, que é a sucessora da FEBEM, né, quem promove a educação é a Secretaria de Educação, quem promove saúde é o SUS, né? Não é uma única... Então, quais são as vantagens aí da rede, né? Maior eficiência, né? Ela evita a duplicação de esforços, ela consegue se adaptar, quando alguém falta, tem alguém de um outro setor que você pode trazer. Ela inova, porque ela implica em criatividade. Ela é mais democrática, porque, assim, né, as pessoas não devem obediência a ninguém dentro da rede, né, ainda que possa ter algumas hierarquias. Atuação próxima ao território. E fortalece a cidadania e o controle social, porque as pessoas podem acompanhar a execução da política pública, inclusive nesses conselhos, né? Os desafios aí de uma rede, né, gente, que aí a gente também depois pode retomar no nosso estudo de caso mais tarde, né? Mas a burocracia. Então, a educação, por exemplo, o território da educação não coincide com o território da saúde. Um exemplo que a gente pode dar na cidade de São Paulo, né? Os territórios não coincidem, então, às vezes uma criança, um irmão está na Leste 1, o outro irmão está na Leste 2, que tem a ver com rede de saúde, também linguagens que às vezes não funcionam, né? Falta de linguagens que não funcionam, linguagens que têm sentidos diferentes, né? Em cada setor. Desigualdade entre os atores. Então, um exemplo, né? Um juiz em São Paulo ganha R$150 mil, né? Enquanto um psicólogo do serviço de acolhimento, que lida diretamente com esse juiz, ganha R$2.100, né? Também desigualdade de poder, de recurso, né? E que impacta, né? Mesmo que o juiz não pode falar que o abrigo seja amarelo, se ele falar que é amarelo, as pessoas vão fazer justamente por conta dessa desigualdade de poder, né? Sustentabilidade e continuidade das ações, principalmente, né, gente, com essa
questão do neoliberalismo e da privatização de serviços, da precarização do trabalho. Então, esse psicólogo que ganha R$2.000 troca constantemente o psicólogo do abrigo, né? Então, você oferece uma formação em determinado território, um ano depois a equipe é totalmente diferente, né? Você faz um pacto, um acordo, a equipe totalmente diferente, né? Também, muitas vezes, né, em casos como o que a gente vai discutir depois, a coordenação dos atendimentos, quanto mais complexo é o caso, mais atores envolvidos e ações mais complexas, que precisam de coordenação, senão ela fragmenta, né? E acho que muitas vezes, em alguns casos aqui na favela de Psicanálise, a gente tem entrado nesse lugar de coordenação. A gente precisa discutir se é o nosso papel ou não, em que lugar que a gente entra, né? Que tem a ver com enquadro, que tem a ver com como a gente pensa o nosso trabalho. Está dando quase 1 hora já, né? Bom, rapidamente, né, gente, acho que isso é importante a gente ter em mente da coisa da rede do neoliberalismo. O que acontece, né? Se você for em qualquer território, as pessoas vão falar, a rede não funciona, né? Toda rede funciona, gente, com as características dela. A gente precisa ver como ela está funcionando. Mas o que as pessoas estão falando é que a rede não funciona como a gente achava que ela deveria funcionar. Então, a rede, essa ideia de ter uma rede, um lugar que a gente vai encaminhar, é quase uma utopia, né? Um lugar que vai ser acolhido, um lugar... E que ele não existe. E ele não existe por vários motivos. Justamente pela precarização dos serviços. Então, o CAPS aqui do território, ele foi feito para atender 300 usuários. Ele atende, tem 1.200 prontuários abertos, né? A UBS aqui do território tem 3 equipes de saúde da família, deveria ter 3 médicos de família, só tem 1, né? Então, claro, e aí se você olhar para esses profissionais, na sua grande maioria, muito comprometidos, principalmente os da saúde, com o trabalho, estão adoecidos, porque eles não dão conta, né? Atendem muitas pessoas, né? E casos graves, a gente, né? Pegar gente que trabalha em CAPS 3, né? Enfim, não é à toa que a gente também atende os profissionais da rede aqui na favela de Psicanálise, né? Tem algumas pessoas da rede que a gente tem, né? Educadores, tem gente da UBS, enfim. Então, essa ideia tem um subfinanciamento crônico, né? Assim, tem menos recurso, né, do que a gente precisaria para atender essa população. No entanto, o serviço está lá. A mesma coisa, a gente falou da saúde, mesma coisa, os CREAS em São Paulo. É um equipamento de execução direta do Estado. No entanto, a gente conseguiu privatizar na surdina, né? A gente faz puxadinhos, e aí, se você for procurar um CREAS, você não consegue achar, né? Ontem a gente estava discutindo a população de rua em São Paulo, né? 100 mil, né? E aqui no território, eu esqueci o número, né? Mas, aí eu perguntei, mas quem fez esse levantamento? É pelo... CAD único, né? Mas vocês sabem como é que se inscreve no CAD único? Você precisa agendar pela internet. Então, semana passada eu fui dar uma supervisão no CREAS do Grajaú, e aí tinha 2 moradores de rua lá, conversando com a recepcionista, querendo se cadastrar no CAD único. E aí ele falava assim, eu estou tentando entrar, mas eu não consigo agendar. Aí a pessoa fala assim, mas você já tentou da meia-noite às 6? Aí ele falou, mas eu não tenho celular, eu só posso usar o computador, à noite não tem computador, né? Então não sei como vai fazer. Quer dizer, percebe? Já é o filme lá, né? Daniel Blake, né? Que
mostra justamente isso na Inglaterra, né? Então, a gente tem essas características aí, né? Bom, mais 10 minutinhos. A rede, né, gente, ela se articula, então, de uma maneira horizontal, sem hierarquia, né? No entanto, o Estado tem responsabilidades. E quem cobra as responsabilidades do Estado, gente? Quem são os atores aí que podem responsabilizar o governo e o Estado pelas suas... O Judiciário, o Ministério Público, o TJ e a Defensoria. Para além deles, os conselhos, né? Então, os conselhos, eles acompanham a execução do orçamento, né? A gente pensa um orçamento no ano anterior para ser executado. Então, a gente, tanto na hora que define o orçamento, que é o momento mais importante, como na execução dele, a gente pode acompanhar e acompanhar a destinação dos recursos, né? Esse acompanhamento a gente chama de sistema de garantia de direito. Por quê? Eu não falei que todo direito, toda lei precisa de política pública. Então, a gente tem organismos e sistemas de controle para pensar a execução dessas políticas públicas, né? Então, quando vocês falaram lá que antes da Constituição a gente tinha o INAMPS, quem não tinha o INAMPS tinha o quê, gente? Santa Casa. A Santa Casa daquela época não é a mesma Santa Casa de hoje. Por quê? Porque todo equipamento de saúde deve estar submetido às normas do SUS. Santa Casa, antigamente, eram hospitais para morrer, para ter um bom tratamento, ter uma boa morte, né? A ideia de uma boa morte. Serviam sopa, alguns tinham médico, tinha equipamento, enfim, mas não era obrigado a, né? Na infância, a gente tem, além disso, os conselhos tutelares, né? Que podem controlar as políticas públicas e o próprio cidadão, né? Então, o sistema de garantia de direito, muitas vezes, são os mesmos atores, mas que atuam de uma outra maneira, não em rede, mas de uma maneira hierárquica, com controle, né? E aí, então, por exemplo, se uma criança precisa de uma medicação e não tem a medicação no SUS, e a vida dela está em risco, o Ministério Público pode propor uma ação contra. Ele não está atuando em rede, né? Quando a gente encaminha uma criança para um psiquiatra que a gente acha que é necessário para aquele caso, ou um neurologista, e ele atende, a gente está atuando como rede. A gente vai lá, marca uma conversa, tenta articular, pensar o caso junto, né? A gente está atuando como rede. Mas se o CAPES falar, a gente não tem psiquiatra, a gente podia pôr o rabo entre as pernas e ir embora, falar, não tem psiquiatra, vamos procurar. Não, a gente pode fazer uma denúncia no Ministério Público. Aí a gente está atuando como sistema de garantia de direito. Porque a noção de proteção integral, principalmente na infância, todos nós somos responsáveis por todos os direitos, não por promovê-los, porque cada pasta promove seu direito, saúde promove saúde, educação, mas por controlar, né? Então a gente está atuando no eixo do controle, mas também na cidadania da mesma maneira, né? Então o sistema de garantia de direitos, quando a gente criou o ECA, quando a gente criou a Constituição, quando a gente criou o SUS, quando a gente criou o SUAS, a gente não tinha os equipamentos. A gente, como eu disse, a gente não tinha profissional formado para atender esses casos, né? Então, o sistema de garantia de direito foi justamente pensado para isso, né?
Aqui a gente está nesse território aqui, né, junto com o NUA, com a Fundação, com a Favela de Piscadinha, vem discutindo essa ideia de criar um bairro acolhedor. E para fazer isso, monitorar todas as políticas. Justamente, né, falar, bom, se só tem 2 médicos, só tem um médico, cadê os outros 2? Né? E aí discutir isso com a população. Mas, enfim. Então, o sistema de garantia de direito é o conjunto de mecanismos e espaços para garantir que esse direito seja promovido. Não vou falar muito disso, mas para isso, né, gente, a gente pode construir fluxos. Então, no IBD CRIA, que eu estou presidindo atualmente, a gente tem um caderno de fluxos. A partir de um direito violado ou por se garantir, qual é o caminho para a gente garantir aquele direito? E quais são as leis que embasam, né, essa ação? Mas também pensar em protocolos, né? Assim, aqui na Favela de Psicanálise mesmo, quando a gente começou, né, o CAPS pegou todos os casos mais graves e encaminhou para a gente. Aí até a Anne, que não está dando supervisão esse ano, falou, não, que loucura é essa, né? Ela falou. E é claro, né, assim, o CAPS estava sufocado por toda essa demanda, e aí os casos que eram mais insuportáveis, né, então aí a gente criou um protocolo de encaminhamento. Um protocolo é esse combinado que a gente faz com a outra instituição, né, que também vai criando o nosso enquadre de trabalho. Então, aí um exemplo dos fluxos, gente, que eu falei, né? Então, ali, cada quadrinho amarelo é um fluxo de onde vem. Então, a gente constrói os fluxos pensando dessa maneira e pensando quais são as leis, né? Então, se a gente acolhe uma criança, se a gente não acolhe, como é que a gente discute saúde, como é que a gente, né? A gente está pensando agora um fluxo de saúde mental para criança e adolescente, né? Bom, eu falei aí no campo do Estado, no campo do governo, mas também, quando a gente pensa nas redes, né, uma das características principais de qualquer adoecimento é a redução de rede subjetiva. Por isso que a gente propõe criar rede. Como a gente vai fazer isso, né? Mas, não sei, talvez alguns quadros de mania no início, né, possa gerar rede, né? Mas acho que depois todos eles, né, geram uma redução de rede subjetiva, né? Mas aí o Bengozi, né, falar rapidamente aí da teoria, acho que a gente depois abre para pergunta, e aí a gente vai discutindo o resto, para não ficar me alongando muito, que essa parte a gente tem mais domínio aqui. O Bengozi vai pensar, então, a partir do Caes, a partir de outros autores, essa ideia de vínculos, né, uma teoria dos vínculos. Então, ele vai chamar de vínculo, primeiro ele diferencia vínculo de relação. Vínculo é o que conecta a gente o outro e mantém conectado, né? Então, ele dá o exemplo lá de um sujeito que fala, eu odeio meu pai, não vejo ele há 10 anos. Ele tem vínculo com o pai? Sim ou não? Sim, ele tem vínculo, né? Um vínculo muito forte, uma conexão aí a partir do ódio, né? Que é tão forte que ele não consegue ver e não vê há 10 anos. O que ele não tem com o pai é relação, não é? Então, esse é o exemplo. Esse é o exemplo da diferença entre vínculo e relação. E aí ele diferencia vínculos de filiação, né, que precedem a própria relação, né? O vínculo de filiação é avô, avó, bisavô, bisavó, pai, mãe, filho, neto, até aqueles que você não teve, né? Ele diz. Isso constitui uma rede de vínculos, né? Um conjunto de vínculos inicialmente, que
são vínculos internos, vínculos que ele pode ter relação ou não. Desses vínculos, nascem outros vínculos, vínculos de afiliação, que é os vínculos que a gente constitui com a nossa família, então, com irmão, com primos, com outras pessoas que não estão nessa linha filiativa, né? E também, né, os vínculos que ele chama genealógicos familiares, né, dessa gênese familiar, e os vínculos de pertencer à instituição. Então, estão aqui na favela de psicanálise, começam a frequentar aqui, criam uma relação de pertencimento, um vínculo com esse espaço, com essa instituição, né? Então, é um vínculo institucional. Você participa de um time, se você é corintiano, você, né, participa de tem vínculos afiliativos por pertencer àquela instituição e com outras pessoas, né? Ele fala de vínculo de filiação também, né? O primeiro é de filiação. O de pai, mãe, filho, isso é de filiação. Familiar. O outro é Então, ele diferencia o familiar, irmão não é vínculo de filiação, é de afiliação, na teoria do Bengozi, né? Essa linhagem, né, que você fala, bom, eu vim de alguém, né? E acho que isso é muito interessante, assim, quando a gente trabalha com as crianças no serviço de acolhimento, nunca viu o pai e a mãe, mas tem essa referência lá, né? Claro para a gente, né? Mas assim, o sistema de justiça fala assim, da onde você tirou isso? Não tem vínculo, nunca viu a mãe, né? Aí a adoção não dá certo, mas, enfim, ele pensa nisso, né, de filiação. Então, a de afiliação é aquele que você tem uma relação e a partir dessa relação você se vincula, ou passa a participar de uma instituição e vai criando vínculos com as pessoas, aí são vínculos afiliativos. Cada grupo desses constitui uma malha, né? Então, você tem uma malha, um conjunto de relações aqui, tem um conjunto de relações na sua família, tem um conjunto de relações e vínculos, né? Cada malha, o conjunto dessas malhas, ele chama de malhagem, né? E aí ele pensa, a partir dessas redes, né, dessas malhas, essa malhagem, possibilidades de remalhagem, né? E aí ele propõe, então, esse vínculo rede, né, que ele propõe lá no texto, que é justamente o que acontece entre essas malhas, né? Então, quando a gente aqui, no nosso trabalho, né, se articula com outro serviço e junto com quem a gente está atendendo, a gente cria um entre, né? Essa relação nossa com essa outra rede, seja, sei lá, o caso que a gente vai discutir mais tarde, a Arca, a Escola Carolina, né? A gente vai criando essas redes e a gente, então, cria uma possibilidade de uma remalhagem a criar espaços, né, para quem a gente está trabalhando. Mas aí a gente sai do nosso enquadre original, né? Então, eu vou parar por aqui, e aí, enfim, Maíra pode fazer comentários, vocês também, e aí a gente começa, talvez, a discussão, para não ficar muito longo. Que horas são? 10h45. Uma hora. A gente vai até 11h30, Meia. por aí? Pode ser, gente? Estão me ouvindo? Só
só falar uma coisa do enquadre, né? Eu gosto muito da ideia, tem várias ideias de enquadre, né? Mas o Pichon gostava muito de futebol, como eu gosto, né? E a ideia de enquadre, né, para o Pichon, é a ideia do impedimento, né? Assim, todo mundo sabe o que é impedimento no futebol? Ou seja, no futebol, para você fazer o gol, a bola tem que estar no time que você vai atacar, como eu explico o impedimento, né? Tem que ter um jogador além do goleiro na hora que você recebe a bola. Se você receber a bola depois desse jogador, você está impedido, não é? Então, para o Pichon é uma boa ideia de enquadre, né? É onde a bola pode ser jogada, né? Que lá na análise institucional, né? O Lorroy e o Lapassade vai passar para essa ideia de campo de intervenção e campo de análise, né? Então, os lugares que a gente pode discutir, a gente pode falar, sei lá, da UBS e tal, mas a gente não vai intervir na UBS, né? Então, pensar esses conceitos para a gente pensar, bom, quando a gente sai do nosso enquadre inicial, né? Que aí acho que é uma pergunta para a gente discutir, quando a gente sai desse enquadre inicial da clínica, né? Como é que a gente joga essa bola? Porque a gente precisa reenquadrar, né? Então... eu ia começar Vai lá. falando disso, né? Como é que a gente pode pensar aqui no Fabiano, né? Pensando que é uma rede de atendimento, essa é a primeira pergunta, ou é uma instituição, né? Que promove um aprimoramento e onde acontece em atendimento, acho que é uma primeira questão. O Bengozi, ele vai falar justamente, né, Raul, que eu achei bem interessante é que a rede é viva, ela é plural, e o fato dela ser viva desengessa, né, o que faz uma diferença com a instituição, né? Então, acho que é bem interessante essa ideia, e que a gente pode pensar aqui como é que a gente vai, né, partindo de um lugar que, de novo a pergunta, né, é uma instituição, é uma rede, né, para pensar essa constituição dessas outras redes, ou dessas malhagens que vão para outros setores, né? O Bengozi fala de ele usa a ideia de continente, né? Então, um ponto entre continentes, né? São os diferentes setores, né? Os diferentes serviços, e que a gente pode fazer algum alinhavo, né? Usando essa metáfora da rede, sem que a gente avance, né? Para além do campo onde a bola pode ser jogada, ou seja, a gente não vai invadir, porque senão vira uma perversão da rede, né? A gente não invade o que é do campo do outro, ao mesmo tempo em que a gente tem que conversar com esse campo e tem que construir essa ligação, né? Eu fiquei pensando, então, acho que é uma pergunta para a gente, como que a gente vai construindo essas redes. Outra coisa que o Bengozi fala que eu acho muito importante é que não tem alguém que decreta a criação da rede, né? A rede se faz a partir de uma demanda, né, que aparece a partir no nosso caso aqui, acho que eu vou contar um pouquinho desse caso para a gente poder conversar, que tem mobilizado a todos, né, todas as supervisões e tal, porque tem um atendimento que está fazendo bastante barulho. Ele fala que a rede surge a partir de um caso, de um paciente, por exemplo, que mobiliza, né, que começa a mobilizar essa rede, essa montagem que se faz, né? Não necessariamente ela está lá, né? Eu acho curioso, nosso pregão falava, vamos acionar a rede, né? Mas como é que a gente não só aciona a rede, é um jargão, né, acionar a rede, mas como que a gente começa a compor essa rede, fazer parte dessa rede, de onde a gente pode compor, né? Então, gente, só para contar um pouquinho, né, a gente aqui no Favela, a gente acaba enfrentando aí, que eu chamei de desafios cotidianos, né, na nossa clínica, né, que envolvem a clínica face à violência e à violação de direitos. Então, isso é algo que a gente vai acompanhando de perto, tal como recentemente aconteceu aqui. Um caso que nos mobilizou na medida em que um circuito de violência se instalou na vida de um adolescente através de violências institucionais que reafirmavam um histórico de violência familiar. Então, isso
fazendo uma composição, né? E vice-versa. Então a gente não pode ficar só com a questão da violência familiar, que se repete de geração em geração, né? E a gente não tem muita notícia também, a gente tem alguma notícia, mas a gente não tem muita notícia do que aconteceu, do que acontece. E também a gente não pode desconsiderar as violências institucionais que reafirmam essa violência familiar. Então isso tudo está colocado e a gente vai acompanhando aqui. E vice-versa, né? Uma reafirma a outra, configurando um circuito sem muita saída, né? A sensação para quem vai acompanhando esse adolescente, um adolescente de 14 anos, é que esse menino vai ficando meio sem saída, né? Entre esses quadros todos de violência. O próprio espaço de análise, né, em meio a esse cenário, então a gente começou a acompanhar, a Moreta que está aqui, começou a acompanhar esse caso, passou a constituir para ele, para esse menino, mais um espaço onde ele era levado a estar ali pela família, ou por essa indicação de cuidado, mas que não dava lugar para ele, como ele poder fazer de fato uma demanda genuína de um espaço onde ele pudesse falar. Então, o próprio espaço de análise virou mais um espaço que poderia ser um espaço de coerção e não de liberdade, de um lugar para ele. É delicado isso, acho que tem várias questões quando a gente pensa em análise de adolescente, mas não vou entrar nelas. Né? Não é que a gente vai esperar que um adolescente faça uma demanda, formule uma demanda, é esperar demais, mas que ele possa ir encontrando ali um espaço onde ele pode, talvez, quem sabe, fazer essa formulação de demanda. E não era o que a gente estava localizando ali, era mais um espaço de coerção. Né? Então, e aí, na sustentação dessa posição, né, de analista, então a gente achou importante legitimar que esse menino fosse escutado, que ele dizia que ele não queria mais estar lá. Então, isso foi escutado. E aí a gente fica com uma sensação de, puxa, e aí? Né? O que a gente faz? Né? A imagem que aparecer, bom, a gente vai desistir dessa família, né? A gente vai largar a mão, né, dessa família. E aí a gente foi pensando justamente como é que a gente poderia fazer ou acionamento da rede, ou composição de rede, ou poder chamar atenção, né, para essa rede que a gente foi vendo que já está dada, né? O Raul vai contar um pouco mais depois no tal do clínico, é uma rede que está constituída, mas que a gente gostaria de poder dizer, e aí, vocês estão olhando mesmo para isso? Essa situação é uma situação grave, né, que precisa ser vista, como se a gente fosse localizando, talvez, na rede, né, esse caso desse menino tivesse um pouco apagado, silenciado, né, não tivesse tanta presença. Não sabemos, né, porque até agora a gente está com algumas dificuldades, né, para ter notícias. Acho que o Raul tem mais notícias hoje. E eu acho que, frente a essas situações, gente, no lugar da psicanálise, a gente é interrogado também. Né? Acho que o Raul pediu para a gente ler a recomendação dos médicos que exercem a psicanálise. E acho que ali aparece a questão da neutralidade, da abstinência. Acho que a gente precisa poder pensar isso que o Freud fala ali, né? Ele fala que o analista tem que ser opaco frente ao analisando, né? É curioso. No meu ponto de vista, isso não tem nenhuma possibilidade de se dar, né? A gente ser completamente opaco na relação com o analisando. Acho que tem uma diferença entre neutralidade e abstinência, acho que é uma diferença importante. Em outros não seremos, né? Vai ser mobilizado e ele começa dizendo, se a gente mobilizar, se o inconsciente do analista se coloca como aparelho receptor do inconsciente do analisando, que neutralidade tem o nosso inconsciente? Nenhuma neutralidade, mas eu acho que a abstinência, o conceito de abstinência é bastante útil, né?
medida que a gente não responde o que está analisando, desde onde se espera, a gente faz com que o sintoma, a questão apareça. Né? E isso é que a gente busca na análise. Mas às vezes a gente precisa não ser abstinente também e responder, para que se crie um campo, para a gente construir algum campo, às vezes, quando tem aí uma precariedade importante, que a gente construa um campo para que a partir daí a gente possa desconstruir, né? Senão a gente também não consegue trabalhar. Estou falando um pouco disso, fui lembrando, com o feito do Sparta, supervisor aqui do Favela, e fui lembrando de um texto ali de um analista argentino, que foi apresentado para a gente pela Miriam Chitel, para a gente falar aqui sobre trauma, no próximo seminário, e é um analista argentino que foi presidente da IPA, da Internacional de Psicanálise. Chama Mário Carlos Aslan. Eu não conhecia essa figura, enfim, que nos apresentou, e ele tem um texto, depois eu posso passar para vocês, que ele vai contando anedotas sobre o Freud. O Freud fazia coisas que a gente realmente não imagina, lendo esse texto de recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Então ele ia lá, por exemplo, quando ele começa a atender oferentes em análise, né, ele convida a família diferente para jantar na casa dele, porque ele tinha uma vontade de que a filha dele se casasse com oferentes. É um caos, né? E o Mário Carlos Aslan vai dizer justamente que a ortodoxia do Freud está na sua heterodoxia, ou seja, não tem receita nenhuma para seguir. O Freud era muito livre, experimentava muito, repensava muito em cima do que ele experimentava, errava, e eu acho que essa é um pouco dos canais que a gente pretende, né, não essa rígida, né, das escolas e das instituições que ingessam. A instituição é muito organizadora, mas ela pode engessar. Trouxe um pouco de psicanálise, Raul, para a gente poder. A psicanálise já estava aí na sua fala, mas trouxe um pouquinho mais para a gente poder conversar. Posso levantar uma questão para a gente, até pensando nesse caso? Não, o caso a gente deixa para depois. Não, mas é uma questão teórica. Eu não vou entrar no caso. Então, eu acho interessante, eu fui pensando aqui, né, como a psicanálise, até pensando nesse texto de recomendações, nessa fala do Freud, do Análise Passo, né, um pouco passo que eu falo, né, passo que eu digo no passo que eu faço, né, que eu acho que a psicanálise ela tem uma posição muito peculiar em relação à demanda, né, justamente para a gente compreender que essa demanda é uma demanda transferencial, né, então a gente vai operar em cima da transferência, né. E acho, eu só lembrei do caso, porque me parece que tem uma demanda geralmente o sujeito traz para a análise, ainda que ele nem saiba direito como é que é o dispositivo da análise, a gente está estudando isso, né? Que é uma demanda de suposto saber, né? Que coloca o analista, no primeiro momento, como representante de uma instituição total, né? Da onde ele analisando, ele pretende, né, de alguma forma, obter um caminho, uma cura, né, assim, né, um apaziguamento, né, daquela conflitiva que envolve várias instâncias, vários poderes, né. E eu acho que daí, justamente, o analista é uma questão para a gente aqui no Favela, acho que para qualquer grupo, né, que se põe a trabalhar em rede, né, porque acho que teve já um momento na história da psicanálise, que também é bem discutível quando a gente vai até pensar a questão das clínicas públicas, né, mas teve uma forma de se ler a psicanálise muito nessa esfera particularizante, né, liberal, onde daí esse pensamento do analista ele fica, ele é trabalhado de uma forma individual, então, quer dizer,
gente vai se colocando enquanto analistas com essa demanda totalizante que a gente sabe pela nossa própria castração, né, que a gente mesmo que quisesse não iria dar conta, né? E que papel a nossa uma vida? Acho que é essa pergunta. A minha pergunta era praticamente o mesmo caminho do Gustavo, que na verdade acho que eu peguei até um pedaço do texto, né, que ele fala sobre as questões transferenciais dentro da própria remaragem, do próprio vínculo rede, e ele fala sobre a transferência entre quando há uma mudança de membros, né, em relação ao atendimento daquele próprio indivíduo que procura. Ele fala um pouco sobre pré-transferência, de como que às vezes o endereçamento, mesmo que o endereçamento se altere, ele continua no processo transferencial, visto a transferência que ele tem com a própria instituição e não só com os membros. Eu queria que vocês pudessem explicar um pouco mais da visão dele, assim, do que ele está falando exatamente dentro desses processos transferenciais. Então, primeiro respondendo ao Gustavo, né, acho que o Blecher, né, fala do enquadre como coisas que devem permanecer e coisas que são fixas para que a associação livre e outras coisas, e a transferência e a interpretação da transferência e da resistência possa acontecer, né? Então, esse é um combinado do que é fixo, né? A gente tem que combinar o que é fixo com o outro, né? Assim, acho que esse é o enquadre, né? E aí, até voltando, né? Porque parece que são questões da favela de psicanálise, né? Mas é uma questão do SEDES, é uma questão... Assim, a psicanálise... Não, porque assim... Não, mas é importante apontar isso, porque a psicanálise burguesa se sente livre de qualquer... Né, mas completamente mentira, ela só funciona, né, porque ela está numa rede, né, e rede de pessoas que se utilizam da psicanálise, né, que pagam sessões caras e que, né, tem na lógica da própria escola, é uma rede, né, uma rede inclusive para produzir demanda, para produzir transferência, né. O mercado tem até essa brincadeira do mercado das transferências, né? É produzido no YouTube, mas é produzido nas escolas, né? Santa Cruz, Vera Cruz, né? Tem contato com analista, com AT, tudo isso é uma rede, gente, né? Então, estão super articuladas, né? Articuladas até para reconhecer quem está dentro e quem está fora, a gente não pode esquecer disso, né? Todas essas escolas, né? O encaminhamento não vem porque, né, os analistas são geniais e tal, ou falam no YouTube, tem uns que conseguem no YouTube e tudo, né? Mas vem porque essas redes de transferência, né? E aí a gente define o que pode acontecer dentro do consultório, o que pode acontecer fora, o que a gente articula, o que pode falar. Então, isso também é combinado lá, né? Acho que essa claro, eu acho que muitas vezes, o que acontece muitas vezes aqui, acho que é uma coisa para a gente pensar, nas situações que tem violência e precariedade, né, e que tem um certo tipo de transferência, né, que talvez um tipo de transferência, né, de vocês aí que são fácil do traumático, né, que tratam desse tema, mas pessoas que passaram por violência, né, convocam esses lugares da testemunha, do salvador, do agressor, né, e da vítima, né, e como esses papéis são intercambiados, e convoca a gente para sair do nosso papel, do nosso enquadre inicial, né. E aí, esses são os riscos também, quando a gente sai do enquadre, para a gente entrar nesse lugar que vai salvar, que vai, né? Então, essa é uma questão que talvez, o Bengozi não dá exemplos ali, né? Mas que talvez é isso que ele fale dessa transferência no texto,
da rede, né? Essa transferência da rede, que a gente pode mudar de lugares, né? Então, a transferência pode ser com um tipo de transferência com um ator da rede, depois com outro ator, e que o manejo coletivo, né, do entre, que aí já não é mais o setting analítico, a gente tem que pensar o que é, né? Os lacanianos vão falar que isso não é psicanálise, eu diria, né? Que é uma transferência, que é o manejo da transferência no entre, e entre esses atores, né? Que eu acho que é isso que ele está dizendo lá nessa... E com certeza, né, gente, em casos insuportáveis, né, muito difíceis de sustentar, é fundamental que tenham todos esses atores e que eles se conversem, né? Pensando aqui, quem trabalhando em instituição de saúde mental, por exemplo, você foi perguntando, com um caso muito grave, a gente vai falando disso, que é das múltiplas transferências, né? E que vão, enfim, cada terapeuta vai ficando com parte dessas múltiplas transferências para poder dar conta disso, né? Dar conta, né? Para poder trabalhar, né? E tratar o caso. Acho que o risco de entrar nesse lugar, né? Talvez o Fábio estivesse pensando por aí também, né? Da instituição total, quando a gente é colocado nesse lugar, quem nos busca, né? Principalmente nesses casos, como o Raul está falando, em que a precariedade ela aparece com muita força, a violência, é da gente repetir a violência, né? Então, se a gente fica nesse lugar de que estava falando disso agora, se a gente fica nesse lugar de quem vai sustentar algo, né, desse tamanho, que é uma mentira, a gente pode justamente só estar reforçando, né, reafirmando o impulsivo, né, do lugar daquele sujeito que vai reincidir nessa violência, né? O Paulo estava falando, né? Então, em surtos maníacos, por exemplo, né, as pessoas pode-se fazer uma rede vasta e rica, mas que não se sustenta justamente, né, porque a destruição vem logo depois, né, quando esses atores se colocam no lugar de quem pode dar conta, né, daquele caso. Então, eu acho que tem que se pensar nisso, que é flexível e móvel, né, que o Bengozi fala o tempo todo. E, putz, entre, mesmo esse espaço do entre, que o Raul está falando, acho que tem aí entre setores, entre equipes, né, isso que você vai também apontando. Eu acho que dá para pensar, poder colocar o pé atrás e pensar a partir da clínica também, né? O que isso está falando, né? Desse tamanho de destruição, desse tamanho de intensidade traumática, né? Ontem a gente estava falando no grupo do Faço Traumático justamente sobre como entender que dentro de uma instituição psicanalítica, né? Teve um evento sobre a Palestina, muitos psicanalistas judeus ficaram contra uma carta que foi redigida, né, falando, denunciando o genocídio. Como entender isso? E a gente foi pensando ali, o que do traumático nessas pessoas, né, que não conseguem reconhecer isso, que fala de um perigo, quase um perigo identitário ali, né, está posto nessa questão, né? Porque essas pessoas não conseguem se deslocar desse lugar. É uma grande polêmica, gente. Né? Mas acho que a gente vai tendo que pensar a partir desses vários lugares. Bom, a gente tem feito seminários, né? Os dois antes desse, tinha ali um mapa da neurose, resgatando os textos do Freud, desde antes até da criação da psicanálise, e até quando a psicanálise já estava mais madura.
nesse texto aqui do seminário de hoje, o autor fala que o que inaugura a rede é o sintoma. Né? E, para mim, me parece claramente que não é mais um sintoma dentro do organismo psíquico, mas um sintoma que surge também na experiência de vida de cada um, não só de uma coisa ligada só ao desejo, não só de uma coisa ligada ao que o Freud propunha como um aparelho psíquico. Eu queria saber um pouco da leitura de vocês sobre isso, né? De que sintoma a gente está falando? Por exemplo, a gente pensa em questões de violência, né? Onde que há isso nas formulações freudianas? Então, para o Freud atender alguém 5 vezes por semana, tinha uma rede. Porque eu acho que quando a gente está falando da rede, a gente está falando do enquadre. E como a gente formula o dispositivo. Eu não acho que a gente está falando só do sintoma. Claro, tem coisas que aparecem, como ele se manifesta, né? As demandas que fazem, eu acho que isso não muda em nada, principalmente no que a gente está fazendo aqui, né? Mas muda como a gente articula o dispositivo. Eu acho que o Freud fez isso o tempo todo, né? Adaptar, claro, ele formulou teoricamente, né? Mas adaptou e pensou. Eu acho que a gente está pensando de como de que enquadre a gente como a gente está construindo o enquadre, né? Acho que essa é uma parte da resposta, né? Que eu acho que não muda. Uma outra parte eu acho que tem muita diferença mesmo, né? De trabalhar no entre, né? E trabalhar no entre, talvez, né? Nas cartas ao FLIS, no grupo de quarta-feira, talvez tenha um trabalho no entre, no atendimento da Ana O com o Breuer, né? Pode ter um entre aí, enfim, mas não saberia responder. Mas eu não acho que muda muita coisa assim desse ponto de vista, né? Do que a gente, é por isso eu propus o texto aí para a gente pensar, né? Para não cair na formalidade, né? Que o oposto disso, né? Eu fui fazer uma entrevista para o SEDES, lá no Psicanálise com Criança, uma colega nossa. Na entrevista eu fui dar a mão, ela não me deu a mão, me deixou no vácuo. E, claro, para ela aquilo é enquadre, né? Você cai numa formalidade, né? A pessoa me conhece como se eu fosse lá numa entrevista, é você, aí você chega lá porque a entrevista você não me dá a mão, né? Porque esse é um enquadre, né? Então, eu acho que pensar um pouco esses temas, como eles se manifestam nessas relações, né? Não sei se eu te respondi. Eu fui pensando no texto desse cara que eu trouxe para vocês, né, o Mário Carlos Azuela, ele vai dizer assim, o que o Freud diria se ele visse, né, a gente aqui trabalhando com famílias, casais, né? Ele chegou a ver, né, com crianças também, e ele disse, bom, eu acho que ele acharia ótimo. Acho que ele, nesse espírito dele, né, de justamente desengessar, né, experimentar, ele acharia ótimo. Eu acho que você está falando, não sei se é isso, mas é do campo intersubjetivo, né, que a gente tem o campo intrasubjetivo e o campo intersubjetivo. E que o Freud não chegou a sistematizar algo, apesar de que ele estava falando disso o tempo todo, né? Todos os textos sociais do Freud são preciosíssimos para a gente pensar todas as questões do campo intersubjetivo ou transubjetivo, que hoje em dia se fala também, né? Então, tá lá, né? Mas ele não chegou a formalizar, por exemplo, algo como o Bengozi, que é um grupalista, né? Formula, né? Que é poder pensar o trabalho analítico nesses dispositivos grupais, familiares, né? Então, acho que
estava no plano, mas ainda não chegou a são esses caras bebem de lá. E também, né, na verdade, eu fiz uma apresentação do público para o privado e para o íntimo, né? E aí deixa eu entender, mas para o Bengozi, na hora que ele está falando de rede, malhagem, ele está falando do mundo intrapsíquico. Ele não está falando da rede na realidade. Quando ele fala, né? Porque aí, o que ele fala da remalhagem? É o continente, né? Ele usa o bio para falar que aquilo que dá, constitui a subjetividade, né, daquela pessoa. Esse conjunto de vínculos e... Mundo interno, né? O grupo interno, né? Que é o Pichon fala. O grupo interno, né? Então, ele está falando disso. Claro que ele vai falar... porque a remalhagem pode se dar com relações, mas a remalhagem pode ser o trabalho psicoterápico. Né? Então, claro, aí também é uma opção nossa, né? Quando a gente articula a rede, o que a gente está fazendo? A gente está construindo setting, a gente está entendendo, ou a gente está tomando o lugar do sujeito para resolver o problema do sujeito. Então, são questões aí, né? Não sei nem se eu tenho uma pergunta mais ou menos elaborada, mas eu acho que até para poder aprender, são várias questões, né? Você dá o exemplo, né, do homem que sai, continua em frente ao penitenciário está, que já nem é mais a mesma penitenciária que saiu. Então, uma coisa que eu fico pensando, assim, eu trabalhei em escola especial, eu saio da escola especial, muitas escolas não existem, mas a escola especial está dentro da minha cabeça. Eu continuo pensando, agindo, enfim, muitas vezes, né, um outro modelo, enfim, né, mas a instituição está dentro da minha cabeça, né, eu acho que essa é uma coisa, né. Tentando me situar, né, na conversa, bom, tem as definições, os conceitos, rede, enfim, é uma coisa, é outra, essa definição da subjetividade, da subjetividade, mas a gente está em várias camadas ou várias dimensões, né? Quer dizer, uma dimensão é da instituição, e cada instituição, com as suas regras, seus modos, enfim, de produção, a gente tem, né, o que nós estamos discutindo é esse âmbito, né, da subjetividade, mas quando pensamos, né, em outras, não nessa rede somente subjetiva, mas, por exemplo, redes institucionais, que tem dimensões que são políticas, tem dimensões que são econômicas, né, tem dimensões que são extra ou paralelas ao Estado, não sei nem como dizer em relação a isso, né, de outras formas de violência, né, então tudo isso meio que misturado ao mesmo tempo, vivido por essas pessoas que são vendidas, né? Então, eu acho que isso que eu estava... Você referiu a Foucault, né? Mas me veio, né, também, né, se o nosso... que eu fiquei pensando, né, qual é o propósito do nosso trabalho dentro de tudo isso, né? Que se toca isso de fortalecer aquilo que deveria ser enfraquecido, né, como contrapoder, né, ou se a gente acaba, né, eu acho que com esse exemplo que você traz, né, que a gente discuta ali, que na própria clínica a gente reduz a violência, né, se eu entendi, né, exatamente mais ou menos ali o que eu disse, né. Então, tem um papel específico da psicanálise, né, mas em algo que está junto a outras instituições, né, formais e não formais. Na verdade, assim, eu estou tentando, não consigo nem elaborar a pergunta, né? Mas eu acho que talvez alguma pergunta assim, que eu estou tentando me esforçando aqui qual que é o nosso propósito, né, como analistas, diante de todas as instalações, disputas, forças, poder, enfim, né? Me perdoem, né, a confusão, mas é que ainda estou em processo de pensamento. Vamos pegar o microfone, gente, acho que eles estão filmando depois.
Hiroshi me mata. Me ocorreu pensar um pouco nas vozes institucionais que estão ali diante da atividade desse encontro, de quem atende o usuário do serviço, em que medida aquele que vem ao território traz também as suas vozes institucionais de outras redes, em que medida aquele que chega, que questões ele traz em relação à instituição, por exemplo, do cuidado. As instituições, não somente aquelas organizadas, o agrupamento das pessoas, mas as instituições que nos atravessam, né? Mas fundamentais. Né? Enfim, também estou aqui elaborando. Vamos responder essas duas, talvez. Bom, é a mesma? A sua também vai na mesma, não? Então... A gente tem 8 minutos, gente. Pode dizer? Aperta o botão aí que eu acho que está desligado. E agora? Aí. Foi? Não, então, isso que o Lineu trouxe, bom dia, parabéns. Muito legal a apresentação, porque também estou nesse lugar de fazer rede, porque além do favela, estou no SUS, estou na UBS, né? E vou pensando os textos muito de acordo com os casos que eu estou atendendo, né? E aí, tem um garoto que está no sistema de garantia de direitos, ou sei lá que outro nome, né? É tão maluco. A violação do direito dele aconteceu no Paraná, e aí houve uma desfiliação. Tem uma tia que mora aqui, em Ferraz de Vasconcelos, ele foi para lá e assim, se entendeu que seria melhor separar os irmãos, que é uma prática que não costuma acontecer, mas fizeram. O irmão mais velho, que era o cuidador dele, assim, né, com quem ele tem muito vínculo, ficou no Paraná e assim, ele vem nos atendimentos, ele fala assim, o que é difícil para ele é a saudade do irmão. E o próprio sistema de justiça ali está se havendo com isso, o que fazer e tal, porque aí tinha um avô lá que só podia ficar com esse mais velho. Uma coisa muito violenta também, né? E aí, assim, eu fico perguntando qual é o meu papel ali, né? Porque eu lembrei do Douglas, né? Assim, eu gostei muito da metáfora que ele fez, do analista sendo o Virgílio, acompanhando ali, né? No Dante, acompanhando ali o paciente no seu próprio inferno, né? Assim, cara, é isso mesmo que eu vou fazer aqui, acompanhar esse garoto mediante tamanha violência, né? O máximo que eu consegui fazer até agora foi ligar para a técnica do CRES, que acompanha o caso, e falar assim, é isso mesmo que vai ser, né? Vai ficar assim? Ela falou, por enquanto é isso, né? Enfim, é uma angústia, assim, né? Porque pensando na remalhagem, né? É onde eu queria chegar. A remalhagem, tipo, nesse caso, né? É apostar numa remalhagem nele agora, o que vai ser, ou assim, é só sustentar esse mal-estar enquanto isso não acontece. São várias questões ali que se apresentam, né? Muito difícil, assim, muito difícil, mas... E acho que o texto foi ajudando a pensar a partir do caso que eu estou atendendo, assim, né? Então, queria agradecer também, né? Acho que a teoria, ela serve para isso também, né? Obrigado. Fala primeiro. Bom, são muitas coisas aí, né? Do Lineu, do Júlio e do... Vamos começar pelo Rafael aqui. Eu acho que a ideia dessa sequência de textos e da ideia da gente pensar, né? Bom, chega alguém aqui, né? Ele está sendo atendido pelo CAPS. A gente faz articulação ou a gente não faz articulação? A gente deve ou a gente não deve? São essas escolhas importantíssimas, né? E por que a gente faz e por que a gente não faz? Acho que essas são, sim, do ponto de vista da nossa clínica.
Então, eu diria que do que a gente, aí já entrando do que eu apresentei, pensando lá principalmente em criança e adolescente, pelo 113 do Conanda, a gente deve para ter informação, deve para constituir essa entrevista inicial, enfim, né? E aí, né, indo para a sua, também pensando num sujeito de direito, a gente pode trabalhar a falta do irmão, né? Mas a gente também pode trabalhar a injustiça, se a gente entender que é injustiça. Porque, inclusive, não é raro. Você falou que é raro, mas não é raro, né? Tem o princípio da não separação dos irmãos. Está no Estatuto, está no Plano Nacional. Né? Então, ele está sofrendo uma violência do CREAS, né? E você pode se alinhar com essa violência. Não é? Assim, a gente pode construir serviços em torno da violência. Não é? A FEBEM mesmo era cheio de violência, cheio de oficina para pensar, mas não tinha denúncia, não tinha... Então, são questões importantes para a gente pensar, né? Eu diria que é importante você falar, olha, você tem direito disso, né? Alguém decidiu que você não vai ficar longe do seu irmão. E as pessoas decidem isso, às vezes, porque não tem estrutura, decidem isso porque, às vezes, acham que o irmão faz mal para ele, enfim, né? Mas tem uma violência aí, né? E, claro, né, a remalhagem não é a substituição, né? Até quando ele cita o CAES, a ideia do avatar de vínculo, né? São vínculos ali que vão ajudar a suportar, que pode ser a própria constituição da rede, as relações que ele vai constituir, eu não sei onde ele está, se ele está no serviço de acolhimento, né? Que ele vai poder atualizar, mas é importante a gente saber que é avatar, saber que ele está com saudade do irmão, saber que ele está desorientado, enfim, né? Então, quando a gente pensar a rede e o sistema de garantia de direito juntos, né, ajuda a gente a pensar essas questões. A gente ir para a escola falar, eu não quero mais ele aqui. Se a gente acha que ele não tem direito, né, e ele deve ser transferido, não, mas ele tem direito para permanecer naquela escola, né? Agora, tem que ver se é conveniente, mas a conversa é diferente com a rede, enfim, né? Mas que lugar que a gente se coloca também nessa situação? A gente é quem vai fazer a denúncia, a gente vê a família, a gente articula com o conselho tutelar, para não cair no lugar de responder no lugar do Todo-Poderoso, né? Que talvez seja o que o Gustavo quis trazer aí da ideia de instituição total, né? Que eu diria que é maior que um Todo-Poderoso, né? Mas o Todo-Poderoso justamente diante da nossa impotência, a gente, né, vê a desgraça, vê o sofrimento, se sente impotente, é convocado para agir, a gente pode agir, mas será que a gente deve? O que a gente abre mão ao agir, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Não sei se... Acho que contemplou as outras duas, né? Quer falar, Maíra, não? Acho que por um caminho parecido, acho que a gente estava falando disso. Que difícil né? Eu contei um pouquinho daquele caso, que difícil ficar frente a isso. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Acho que se localizar nesse lugar, estava realmente salientando. O Raul falou de que a gente não vai dar conta, a gente não vai salvar, a gente não vai resolver, né? Mas a gente vai acompanhar no inferno, eu acho que é essa imagem. E não é que a gente vai ser neutro, né? A gente pode sim, né, ir por esse caminho, acompanhar por esse caminho, que ali tem uma injustiça acontecendo, o que se pode fazer? Mas isso trabalha no campo, né? A gente pode acionar a rede, a gente também pode trabalhar isso ali, né, na relação. Bom, o que você faz quando uma injustiça está acontecendo? O que é possível fazer? Né? Se tem essa sensação, se tem esse atravessamento claro e uma localização, reconhecimento da injustiça, gente. Isso é um trabalho importante a se fazer. Não quer dizer que a gente vai mobilizar necessariamente a rede, a gente pode,
São essas perguntas que o Raul pode ser. Então, a gente precisa se perguntar em cada situação, se é o caso de mobilizar, se não é o caso. Né, do que se trata aquela convocação, né, para a rede. Né, a gente está atuando, a gente está trabalhando, né, a gente está podendo escutar e acompanhando no inferno. Inclusive, quando a gente aciona, né, a rede. Então, é isso, não tem muita resposta definitiva, né? Mas acho que a gente pode compartilhar dessa angústia, né? Eu acho que isso que eu quis trazer aqui, um pouquinho que eu falei, compartilhar dessa angústia, que é quem conhece esses casos onde... E acho que um pouco a gente podia pensar, né? Assim, claro, a gente fez um panorama, e quando a gente faz esses panoramas, né, também desperta esse desejo da gente dar conta de tudo, né? Mas pensar na nossa oferta, né? E a oferta, sei lá, pode ser encontrar uma vez por semana, 50 minutos, e o que a gente faz dentro desse espaço, o que é que está combinado. E é muito pouco dentro da vida do sujeito, né? Mas pode ser muito. Acho que essa é uma coisa bem interessante, né? Mas pode ser muito. Agora, é essa a nossa limitação, a gente partir daí, né? E aí, a partir daí, ver o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, né? Eu acho que é o ponto de partida do nosso trabalho, né? Porque é isso, assim, a gente pode, por exemplo, sei lá, esse menino, se ele está institucionalizado, a gente pode provocar o CREAS, a gente pode provocar o judiciário, a gente pode provocar, não é, e conversar com ele sobre isso, né? E pode, enfim, né? Eu acho que tem outras coisas para a gente fazer e não fazer no lugar dele, enfim, tem coisas que... Mas o enquadre está aí, né? A gente pode entender que ele, coitado, está sem o irmão, vamos lidar com esse sofrimento. Agora, tem o sofrimento e tem o sofrimento que muitas vezes, né, ele não precisa saber da lei, né? Acho que a coisa da injustiça, tem um livro chamado Injustiça, que é muito interessante, que fala de sofrimento psíquico. A pessoa não precisa saber da lei, né, para saber o que é injustiça, né? Ele sente no corpo dele como injusto, né? E às vezes o sofrimento maior não é só ele estar longe do irmão, é de ter sofrido essa injustiça, né? Reconhecer essa injustiça. E aí o nosso trabalho é reconhecer, né? No caso da institucionalizada, está com uma tia avó. Vai lá, Elô. Faz pensar muita coisa no meu trabalho, né? E aqui a gente está pensando qual que é o papel da rede, qual que é o papel do analista na rede, e me fica muito também como é que a gente convoca, às vezes, esse sujeito para a rede também, né? Principalmente no caso de criança e adolescente, né? Um monte de adulto reunido, sentado, elaborando um PTS, sei lá, e aí chega e nada daquilo faz sentido, né? Para aquele sujeito, para aquela criança, para aquele adolescente, né? Então, acho que isso é uma coisa que me pega, assim, também, né? Qual é o nosso lugar, qual que é o papel da rede, mas como é que a gente coloca todo mundo, assim, né? E acho que pensando nesse campo da infância e da adolescência também, né? De não ser pensar por, né? Onde que a gente escuta, eu acho que é isso, né? No caso que a Maíra traz, foi escutado o desejo dele de não estar ali, né? E isso foi considerado. Então, ele não foi desconsiderado naquele espaço, aquele adolescente. Mas me fica muito isso, assim, também, né? Como é que a gente coloca criança e adolescente, que também é parte disso, né? Um pouco isso. Gente, acho que isso a gente pode pensar nessas duas últimas questões A gente para comer um café e volta para a sessão clínica. Isso aqui está funcionando? Eu até tomei um chá de camomila aqui para falar. Porque se for levantar, estou achando assim, super interessante. E Maíra, né?
Muito legal, e acho que estou tentando construir alguma coisa a partir do que vocês falaram agora, fiquei mais calma com ela. Porque se essas questões todas, o que fazemos, o que não faremos, articulamos, não articulamos, falando do favela, vocês estão a maioria que falou que acho que está na clínica, não está no plantão. Então, no plantão, eu tenho muitas dúvidas em alguns momentos, eu acho que é isso que é bacana também, né? A gente está construindo, estamos alguns aqui construindo cada semana, a gente vai estar tecendo mesmo algo, está começando a ficar mais claro, né? Para mim, acho que para todos, assim, uma coisa bem grupal mesmo. Mas no caso de atender adolescente, por exemplo, né? Fiquei pensando, me ocorreu aqui. Eu já tive um momento que eu fiquei escutando um dos companheiros ali falar, o discurso parecia que de uma adolescente que parecia algo de violação de direitos. E ali eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu não conseguiria me segurar muito, sabe? Eu acho que eu iria perguntar se buscou algum lugar, se foi, né, o que se já foi atendido. Então, eu só estou compartilhando porque acho que cada pessoa é de uma forma e, claro, eu tenho um peso de trabalhar no sistema de justiça, isso eu estou tentando sempre, né? É um esforço de colocar mais suspensão, né? E está sendo um ótimo exercício. Mas eu trabalho em clínica também. Mas quando envolve adolescente, uma adolescente de 14, 15, 16, eu fico um pouco na dúvida, assim, se não é também a gente se sentir muito total, esse poderoso, quando a gente também não toma alguma atitude, por exemplo, que agora ficou mais claro para mim. Qual seria a atitude? Escutar, envolver esse sujeito, essa pessoa, poder perguntar, né? Se já procurou, se gostaria, se os pais de alguma forma sabem, não sabem, porque para mim não agir, ainda mais no plantão, a pessoa pode ir embora e não voltar. É muito difícil. Então, e aí às vezes a mãe está lá também. Em vários casos estão vindo mãe e filha. Para mim é um dilema, e eu fico me perguntando se também não falar nada não é também uma atitude um pouco poderosa demais, assim, de tá tudo bem, eu estou aqui só para escutar e o sujeito, se quiser, volta, se não quiser, não volta, não vou saber se procurou ou não. Então, é uma dúvida, né? Eu acho que também tem uma forma de cada um trabalhar. Mas estou reconhecendo que essa discussão, para mim, já clareou um pouco. Aí? Alô? Oi. Eu estava pensando que às vezes não é que a gente só acompanha, né, no inferno, mas a gente também fica no inferno e enfim, esse lugar, né, do analista é um lugar infernal às vezes, né, porque acho que não tem resposta, né, é isso. Poder aguentar, porque acho que é verdade, gente. Quem trabalha na rede, quem trabalha no sistema de justiça, enfim, tem esse impulso, talvez, né, um pouco maior do que quem não trabalha, de fazer alguma coisa, né? E eu acho que é importante que você fala, né, esse exercício de poder se aguentar ali. A gente não sabe do que se trata, né, o que está em jogo ali, né? Então, poder aguentar um pouco, escutar, esperar, ver qual é a questão, né? Mesmo que seja diante de uma situação difícil ali, né? Então, acho que esse é um exercício para poder justamente não agir no sentido disso que a gente estava falando antes, né? Às vezes a gente se desesperar, tal qual qualquer outro ator se desesperaria e fazer alguma coisa, é a gente colocar, repetir a situação de desamparo ali, né? Então, eu trabalho com envelhecimento, né? E uma das coisas que eu brinco ali
é que escutar um idoso, né, que está lá, no seu inferno, né, não anda mais, não enxerga mais, enfim, dizer que ele quer morrer é fundamental, sabe assim? Fundamental escutar que aquela pessoa está dizendo que quer morrer e suportar isso, sim, né? Aguentar um pouco, né? Porque aí você dá lugar para aquilo. Em outros lugares, essa pessoa, ele vai falar para o filho sobre isso, o filho vai falar: para com isso, sai daqui com essa ideia absurda, né? Enfim, então poder suportar isso, né? Que às vezes é uma situação de violência, né? Mas a gente poder se localizar minimamente antes de fazer alguma coisa, né? E onde aquele sujeito está nisso, né? Onde ele está nisso, né? E é para a gente poder pensar onde a gente vai estar também. Eu acho importante, né? Acho importante. Acho que a gente tem uma tendência a agir, né? E acho que a gente tem que agir em alguns casos, mas poder se segurar um pouco. Foi isso que eu fui pensando, que o lugar do analista é um lugar infernal também, né? E acho, só adicionando o que a Maíra falou, que tem outros atores, né? E às vezes só da gente convocar para ouvir esses outros atores, né, já coloca esses outros atores nesse lugar também de uma suposta ação e tal. Não, claro, aí ouvindo esses atores confirmando uma violência, né, aí, né, tem o dever de fazer alguma coisa, talvez, né, mas daí você saiu, você não está ouvindo no setting, está em outro lugar, né? Acho que essa mas, né, com certeza, é diferente de quando a gente não tinha sistema de garantia de direito, era diferente quando a gente não tinha outras instâncias, né, e que passam a ser instâncias psíquicas mesmo, né? Acho que alguém que mora na Inglaterra é alguém muito diferente da gente, por vários motivos, porque tem alguns serviços que eles têm que a gente não tem, outras coisas que a gente sabe fazer, mas isso constitui sujeito, né? Acho que é importante a gente pensar nisso, né? De que, agora, antes de tudo, é uma decisão nossa também, né? E acho que são espaços para a gente discutir dentro da supervisão e de pensando essa articulação, né? Que é uma coisa é a articulação de rede e outra coisa quando a gente atua com um sistema de garantia de direito, né? Podemos parar por aqui e... depois eu passo, não lembro o autor, é um autor americano.